Bom dia, gente. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, meu Amazonas. Peço para você se inscrever no canal lá no YouTube, Washington Luiz, com o S 4355. É para você se inscrever no canal. Eu, como sempre, assistindo aqui as notícias. Banco Master, mais um cara aí do Banco do Brasil, do Banco Central envolvido. Mais um envolvido. Eu ainda vou falar sobre especificamente o Banco Master, as pessoas envolvidas, mas eu ainda não tive tempo, porque é muito assunto. Né? Eu quero dar prioridade hoje para um que eu ia falar, mas eu vou logo antecipar. Agora o bolsonarismo inventou importação de candidaturas. Importação. Aqui dentro do Brasil mesmo. Eles não estão pegando lá de fora mesmo porque não pode. Gente, o Hélio Lopes, eu já falei aqui, mas tem gente que começa a entrar agora no canal. O Hélio Lopes é aquele homem moreno, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que não vai ganhar a eleição lá, que já tem muitos candidatos bolsonaristas lá. Ele vem para Rondônia, gente, Roraima. Para Roraima. Tudo se aproveitando da fraqueza mentais desse pessoal. Porque eu não acredito que uma pessoa que não é nem Bolsonaro nem Lula vai votar num aventureiro desse. O outro é o Carlos Bolsonaro. Está saindo do Rio de Janeiro, está indo para Santa Catarina, gente. Se aproveitando também dos membros da seita Os Retardados, que é o nome da seita do Bolsonaro. Também, e agora, para surpresa minha, gente, porque o Carlos, antes, havia um comentário aqui em Manaus, que ele vinha aqui para Manaus, trazer o domicílio eleitoral dele para ser candidato a Senado por Manaus. Mas aí ele resolveu ir para Santa Catarina. Ele achou que lá o avanço da doença do bolsonarismo nos catarinenses está mais avançado, então é mais fácil de votarem nele. Ele está indo para lá. Já está o irmão dele lá. Agora, pasmem, nunca foram nem no estado de Santa Catarina. E agora, para surpresa minha, hoje eu assistindo o Ronaldo Tiradentes, está tendo conversa nos bastidores que o cabo Daciolo está pensando em vir para Manaus, para Amazonas, ser candidato a senador, gente. Por que, Washington? Porque ele está percebendo também Manaus. Porque o interior não é bolsonarista, não. Os municípios de Manaus não são bolsonaristas. Eles são mais Lula. É até estranho eu falar só Lula e Bolsonaro. Porque rachou o Brasil. Eu já falei aqui que isso não é normal. Nunca na história do Brasil, na história política do Brasil, desde a ditadura para cá, da redemocratização, nunca aconteceu esse fanatismo por político, nunca. Tem o pessoal do PT, que eu me incluo, mas não são fanáticos. Não são militantes. O PT ele tem militância. Eu não vou mais nem usar a palavra com ideologia, porque hoje a esquerda não tem mais ideologia, não. Principalmente os companheiros do PT. Isso acabou. Já dizia o Cazuza, eu quero uma ideologia para viver. Porque ninguém vive de ideologia. Agora, esses comentários que o cabo Daciolo está vindo para Manaus, mudar o domicílio eleitoral dele para ser candidato, gente, a senador pelo Amazonas. Sendo que ele não conhece o Amazonas, ele já veio sim aqui atrás de voto para presidente da República, quando ele foi candidato. Inclusive teve uma votação boa, 31 mil votos. Amazonense. Não fazem isso, cara. Já basta o que vocês fizeram de 2018 para cá. Mas não são todos amazonenses, não. Eu disse que eu não ia mais me dirigir a bolsonarista, porque não adianta.
Não adianta, gente, se o Bolsonaro hoje, lá na casa dele, pegar um carvão na mão dele e dizer, olha, gente, esse carvão aqui é amarelo, por isso, por isso, por isso, por isso. O gado vai dizer que é amarelo. Aí o vizinho, o colega dele vai dizer, não, fulano, é preto, pô, o carvão é preto. Não. Ele vai dizer que é amarelo porque o Bolsonaro disse que é amarelo. Gente, é uma seita. Vocês se lembram da seita do Jim Jones? Aquele americano que tentou fazer a seita lá, não conseguiu, aí veio para as Guianas Francesas e fez a seita dele lá, e os adeptos matavam cachorros para levar o sangue para ele tomar de manhã como se fosse suco de uva, e ele tomava. E os malucos da seita, na hora que matava o cachorro que levava o sangue, eles diziam também que era suco de uva. Porque o bolsonarismo ele é uma doença, ele é uma seita moderna. Não é aquela seita que se reúne no local deles, nas aldeias que a gente chamava, né? Mas eles tentaram fazer no começo do bolsonarismo, em 2018, vocês se lembram, aqueles caras, aquelas mulheres, todos encapados de preto, só aparecendo olho, só olhinho aparecendo. Vocês se lembram? E cada adepto tinha que pagar R$300. Aí o nome da seita era Os 300, o nome da seita. Lá em Brasília, a Polícia Federal foi lá e olha a porrada, acabou com a palhaçada deles. Aí se tornou uma seita virtual. É uma seita virtual, qual a cúpula dessa seita é a família do Bolsonaro. E tem aqueles que não são da família, como o Nicolas, aquele pastor sem vergonha, tal de Sóstenes Cavalcante, Silas Malafaia, por aí vai. Esse pessoal são da cúpula. O que eles falam lá, os adeptos aqui embaixo compartilham, falam, fazem o diabo a quatro. Então vejam bem, até isso, gente, eles estão fazendo no Brasil com a política brasileira. O cara não é do Estado, mas como ele vai perder a eleição no Estado dele, ele vem para o Estado que está forte o bolsonarismo. Que para mim o bolsonarismo de 2018 para cá, ele nem aumentou e nem diminuiu. Aliás, diminuiu, porque em 2018 o Bolsonaro ganhou a eleição. Já em 2022 ele não ganhou. Por quê? Porque as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 viram, leram o livro e não gostaram. Não repetiram a leitura. O que eu quero dizer, passaram a conhecer o Bolsonaro e não votaram mais nele. Eu sempre digo, se juntar os votos do Tarcísio, do Zé, dessa galera bolsonarista candidata a presidente, ela não passa de 50, que foi os votos que o Bolsonaro teve na última eleição. 59%, se eu não me engano. Mas isso é um absurdo, gente, que esse pessoal estão fazendo. Eu comparo igual, gente, o presidente de um bairro que luta pelo bairro, pelos moradores, ajuda os moradores, ele que faz tudo pelo bairro, ele que leva as demandas para a prefeitura, para o Estado, tudo o presidente do bairro faz. Aí quando chega a eleição, esse presidente de bairro se candidata, né, para ajudar melhor o bairro e não ganha eleição, porque apareceu um filhinho de papai lá, Salvador do bairro, que nunca foi no bairro, e esses aí votam neles. Deixa de votar naquele que sempre o ajudou, gastando dinheiro do seu próprio bolso, porque a associação de bairro não tem dinheiro. Aí o presidente vai, faz tudo, e se candidata, não ganha a eleição. Isso aí é uma traição, mas o povo, gente, o povo é assim mesmo, cara. Eu falo em pobre aqui, mas eu sou pobre. A diferença deste pobre Washington aqui é que o Washington sabe o lugar dele na sociedade. O Washington sabe que o Washington não é de direita. O Washington sabe que ele não é rico, que ele não faz parte da burguesia brasileira, não faz parte da elite. O Washington sabe o lugar dele
na sociedade, diferente do outro pobre bolsonarista que pensa que é de direita. Eles pensam até que eles têm investimento na Bolsa de Valores. Porque quando a Bolsa de Valores cai, meu Deus, eles ficam muito bravos. Tem uns que não tem nem conta bancária. Mas o que eu quero dizer na questão do pobre, eles fazem as besteiras, esse tipo de pobre que eu estou falando. Eu sou pobre também, mas eu não sou pobre besta que pensa que é rico e que o Bolsonaro gosta de mim. Não, eu não penso isso não. É assim, o pobre foi ele, vamos dizer que é besteira que eu vou falar aqui. Quem mandou crucificar Jesus Cristo foi os pobres daquela época. Tanto prova que, segundo a história, na hora que estavam julgando Jesus Cristo, os homens da elite daquela época, os homens de direita, os empresários, eles olharam um para o outro, poxa, mas por que nós vamos condenar esse cara? Ele não fez nada. Ele não fez nada para ser condenado. Aí o outro disse, não, vamos deixar então para a Assembleia decidir lá embaixo. Porque a cúpula estava lá em cima, os pobres estavam lá embaixo. Então vamos aqui fazer uma votação, quem te solta, Barrabás ou Jesus Cristo? O que é que os pobres fizeram? Mandaram soltar o ladrão que roubava eles e crucificar o pobre Jesus, né? Aí para a cruz, aí para o sacrifício. É assim que age a pobreza. E é a pobreza que sofre mais com essas atitudes. Tem uma música do Chico Buarque de Holanda, gente, que tem tudo a ver também com a pobreza. A pobreza é foda, cara. Eles são foda. Olha só. Uma cidade ia ser destruída. O cara vinha num Zeppelin lá de cima para destruir a cidade e, evidentemente, os habitantes dessa cidade. Quando ele chegou na cidade, ele viu uma mulher muito linda, e disse o seguinte para o povo lá e para ela, eu não vou destruir a cidade de vocês se esta mulher me conceder o corpo dela nesta noite. De maneira eu vou embora e não destruo a cidade de vocês. Geni o nome da mulher, da história do Chico Buarque de Holanda, que eu estou falando aqui da música. O que é que a mulher fez? Dormiu com ele, com o cara que ia destruir a cidade. Né? Quando foi de manhã, o Zeppelin cumpriu a palavra dele, o cara cumpriu a palavra dele, não destruiu a cidade, não matou ninguém e foi embora. Gente, quando ele foi embora, o povo foi lá para frente da casa dela e gritavam, né? Vamos jogar pedra na Geni, vamos jogar merda na Geni, ou seja, mataram a mulher que salvou eles. Gente. Mataram a mulher que salvou eles, como mataram Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, ele era mais do que a morte, né? Sobreviveu, está hoje no nosso meio, só olhando essas pessoas, né? Que estão fazendo as perversidades com o meio ambiente, com os seres humanos. Deus está vendo todos nós, a gente não vê ele, mas ele está vendo nós. Ele está vendo nós. Então, pobres meus companheiros e companheiras, parem de fazer isso com vocês mesmos. Vocês votam em empresários que vão votar contra você lá no parlamento. Empresários. E tem pobre sem vergonha também, que se torna parlamentar, mas vota contra os pobres quando estão lá. Você não acha que é um absurdo um deputado votar contra tirar o imposto dos produtos que incide na cesta básica, que é o pobre que usa? Pois é, eles votaram contra você. Mas a maioria venceu e hoje o pobre que compra a cesta básica não paga mais imposto dos alimentos que incidem na cesta básica. Então, gente, voltando lá para o começo, está acontecendo isso no Brasil. Os candidatos bolsonaristas, eles saem do estado deles
para ser candidato no outro estado que nunca eles nem sequer foram lá. Sabe por quê? Porque eles vão ter o voto dos doentes bolsonaristas. Para quem está chegando agora, o comentário que tem é que o cabo Daciolo vai ser candidato a Senado pelo Amazonas. É um absurdo. Eu quero finalizar dizendo, o voto, na hora que você vota, ele não tem consequência naquele momento. Ele vai ter consequência depois. Aguarde. Bom dia, gente. E não esqueça, sempre tenha Deus na sua mente. E fiquem com Ele. Ou ficamos com Ele. Um abraço.